A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém, meus irmãos, de sábado, né? Se eu não estou enganado, eu ainda estou em recuperação, né, meus irmãos? Continue orando pelo irmão aqui que está dando efeito, amém, meus irmãos? Deus está ouvindo as vossas orações. Obrigado a todos aí, que Deus abençoe grandemente a todos, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, muito faz efeito a oração do justo, né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus me trouxe uma palavra do rei Davi. Todo mundo conhece, né, a história do rei Davi, né? Davi, ele vivia pastoreando ovelhas, né, atrás das malhadas, né? Mas atrás das malhadas, Deus estava como que se diz assim, estruturando Davi, né, meus irmãos? Atrás das malhadas, Deus já estava treinando Davi, né? Ele lutou com o urso, lutou com o leão, né, para defender o seu rebanho, né, meus irmãos? Um homem esquecido pela família, né? Não era lembrado de ninguém da família, um homem pequeno na sua estatura, não tinha, né, força nenhuma, né, meus irmãos? Mas se você parar para analisar, Davi venceu, né, muitas guerras, né? Recuperou a Arca da Aliança, né? Davi, ele foi em frente, venceu o gigante, né? Foi proclamado rei, né? Davi, ele surpreendeu a muitos, né, meus irmãos? Então, por isso que nós não podemos, em primeiro lugar, desfazer de ninguém, né? Porque hoje ele está ali embaixo, amanhã ele pode estar lá em cima, né? Por isso que nós não devemos humilhar ninguém, desfazer de ninguém neste mundo, porque o mundo está girando, né, meus irmãos? Hoje tem muitos aí que estão lá em cima, mas pode descer para baixo, né? E aquele que está embaixo, que foi pisado, humilhado, né? Que tiraram o sarro da cara dele, né? Pode ser que suba lá em cima, né? Meus irmãos, Deus, ele é misterioso. O nosso Deus é misterioso, né? Ele faz o improvável acontecer. Deus faz o impossível trazer à tona. Amém, meus irmãos? Mas, voltando aqui para a palavra de Davi. Por que Davi ganhou tantas guerras, meus irmãos? Por que Davi conseguiu, né, viver tanto tempo no reinado? Porque ele buscava a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, Davi era um homem falho, como eu e você. Amém? Só que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era segundo o coração de Deus, meus irmãos? Porque ele buscava fazer a vontade do Pai. Amém, meus irmãos? Ele não fazia a sua própria vontade. Amém, meus irmãos? Ele não ia para a guerra sem antes orar a Deus, sem antes colocar a Deus na frente. Por isso que Davi ganhou tantas batalhas, conseguiu grandes, né, conquistas. Amém, meus irmãos? Porque Davi, ele reconhecia a sua pequenez. Ele sabia que ele vencia a guerra, que ele ia conseguir vencer. Amém, meus irmãos? Mas não era com a sua força, era com a força de Deus. Amém, meus irmãos? E nós hoje temos que abrir nossos olhos, abrir a nossa mente. Amém? Você quer vencer batalhas? Comece a colocar Deus em primeiro lugar. Comece a orar mais a Deus, pedindo direcionamento. Porque Davi aqui pedia. Davi, ele falava: Senhor, o Senhor quer que eu suba agora, ou o Senhor quer que eu desça? O Senhor quer que eu vá, ou o Senhor quer que eu fique?
Amém, meus irmãos? Davi estava em constante oração com o Pai. Por isso que Davi ganhou tantas batalhas, enfrentou urso, leões e venceu gigante, porque ele colocava Deus em primeiro lugar na vida dele. Ele não ia à batalha com a força dele, com a sabedoria dele, mas ele ia em nome de Jesus, em nome de Deus. Amém, meus irmãos? Ele ia em nome de Deus, eu vou vencer, e ia para frente. Colocava Deus na frente das guerras e ele vencia, meus irmãos. E tem muitas pessoas que Deus está trazendo aqui para dizer a você: comece a colocar eu na sua frente. Comece a colocar eu na frente das suas batalhas. Eu não sei que você está enfrentando batalhas de portas fechadas para trabalho, batalhas de portas fechadas para a saúde, amém, para a vida familiar, para a felicidade, ou em todas as áreas. Coloque Deus na frente, meus irmãos. Vamos começar a orar a Deus e clamar a Ele, para Ele que venha na nossa frente. Amém, meus irmãos? Você vai sair, procurar um emprego, ore em cima do currículo, pede a Deus para ir na sua frente, para mostrar o caminho certo aonde você vai. Amém, meus irmãos? Quem coloque Deus na frente, quem coloca Deus na frente não erra caminho, não erra porta. Amém, meus irmãos? Temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar, como Davi sempre fazia. Antes dele subir para uma batalha, ele consultava ao Senhor. É para mim ir, Senhor, ou é para mim ficar? Então Davi, ele não vencia batalhas com sua sabedoria ou com a sua força. Ele vencia batalhas com o poder de Deus, com a força e a sabedoria do Pai. Amém, meus irmãos? E tem muitas pessoas aí que estão na presença de Deus, diante da palavra, estão batalhando com a sua própria sabedoria. Não busca a sabedoria de Deus, não coloca Deus em primeiro lugar, faz as coisas como tivesse ele mesmo, ele sabe o que faz, e não é assim, meus irmãos. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que buscar direcionamento a Deus. Amém. Nós temos que colocar a mão quando Deus permitir nós colocar a mão. Amém. Nós temos que tirar a mão quando Deus fala para nós: tira a mão, deixa comigo, que é eu que vou resolver. Amém, meus irmãos? Nós temos que buscar a sabedoria de Deus e não a nossa. Tem muitas pessoas caindo no seu próprio entendimento. Estão dando murro em ponta de faca. Estão achando que já estão salvos, mas estão na lama. Estão com os pés cravados para ir para o inferno. Por quê? Vai na palavra, mas esquece de obedecer ao Pai. Não faz a vontade de Deus, faz as suas próprias vontades. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, isso é muito sério. Você quer vencer na vida? Comece a colocar Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Estou com problema na família, então antes de brigar, antes de falar qualquer coisa, tomar qualquer decisão, vai, ora, pede a Deus sabedoria, fale com Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu largo ou fico, eu brigo ou eu paro de brigar, eu calo a boca e o Senhor trabalha. Ele vai te dar a direção. Amém, meus irmãos? Não tome decisões precipitadas por essa semana, principalmente com contratos, meus irmãos. Olha só o que Deus está falando nessa manhã. Cuidado, vigia, pede direção a Deus, espera o sinal de Deus, porque Ele pode te dar o sinal louvando, a hora que você estiver louvando, a hora que você estiver orando. Ele pode usar uma pessoa, meu irmão, para vir falar com você. Fique atento, amém? Olha só o que Deus está falando essa manhã. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Davi, ele sempre procurava consultar a Deus.
E é isso que nós cristãos temos que fazer. Antes de qualquer coisa, temos que consultar ao Pai. Temos que buscar a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, coloque Deus na frente das suas batalhas e você vai ver que você vai vencer todas as batalhas, todas as tempestades da sua vida. Eu não sei o que você está passando aí, né? Eu não sei o que você está necessitando, mas coloque Deus na frente. É o emprego, coloque Deus na frente, ore em cima do currículo, pede para o Espírito Santo te indicar o caminho certo. Amém, meus irmãos? É uma cura. Pede sabedoria a Deus, que Ele venha te colocar nas suas mãos o remédio certo para você tomar. Amém, meus irmãos? Pede direção a Deus, não sai se automedicando por aí, é muito perigoso. Amém, meus irmãos? Olha que Deus está falando com pessoas aqui. Cuidado, vigia na terra, coloque Deus na frente das suas batalhas, porque você vai vencer. Davi, meus irmãos, ele não perdeu nenhuma batalha. Davi não perdeu batalha. Por quê, meus irmãos? Por que que Davi sempre saía vencedor? Porque ele buscava a sabedoria de Deus. Ele buscava o poder de Deus e não ele. Amém? Ele não ia à torta direita não, meus irmãos. Amém? Pede a Deus para ir na sua frente, porque Deus vai te levar ao melhor caminho. Deus vai te conduzir à porta certa. Lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1, olha que diz a palavra. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a lugar a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Amém, meus irmãos? Então aqui Davi, ele consultava ao Senhor. Eu subirei para alguma cidade? Deus respondeu ele. Deus vai te responder também. Amém? Busque a Deus, consulte ao Senhor antes de fazer qualquer coisa da sua vida. Amém? Antes de tomar qualquer decisão. Amém? Se esfria a cabeça. Entra na presença de Deus. Pede direção a Deus. Cuidado com decisões que você pode tomar aí que não tem volta, meus irmãos. Tem decisões na nossa vida que nós tomamos e não tem volta. Amém? E lá na frente nós se arrependemos. Então vigia na terra. Vigia com os seus sentimentos, a sua emoção ali na hora. Amém? Talvez é uma briga que vai se iniciar aí, você pode tomar uma decisão errada. Então vigia. Amém? Consulte a Deus se sim ou não, se pode ou não. Cuidado, vigia, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, lembre-se de uma coisa. Nós só vencemos batalha nessa terra se nós colocar Deus na frente. Nós só conseguimos acalmar a tempestade da nossa vida se nós estiver com Jesus. Se nós estiver nos caminhos de Deus, andando certo com o Pai, com a palavra. Amém, meus irmãos? Consulte a Deus. Não deixe de consultar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Ele tem a direção e Ele tem a força que você precisa para vencer essas batalhas. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe você grandemente. Amém? Você, sua casa, sua família, que Deus abençoe a todos.